A babá dormia abraçada à filha do milionário viúvo no carro, as duas exaustas, envoltas em um silêncio sereno e cheio de afeto. Ao ver a cena, ele decidiu que não podia mais ignorar o que sentia, porque naquele instante percebeu que não era só a filha que precisava dela, ele também precisava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. As palavras de Mariana, sua falecida esposa, ecoavam na mente de Ricardo Tavares, como se tivessem sido pronunciadas naquele exato momento, e não 3 anos atrás. A memória veio acompanhada da mesma sensação de aperto no peito, do mesmo gosto amargo na boca. O sol se punha sobre os canaviais de Ribeirão Preto, tingindo tudo de dourado, uma beleza que ele mal conseguia notar enquanto seu Range Rover devorava quilômetros na estrada rural. Hoje eu ia estar lá, Mari, sussurrou para o vazio do carro, como se ela pudesse ouvi-lo de algum lugar. Prometia a Cecília que chegaria a tempo para a apresentação. Seu reflexo no retrovisor mostrava olheiras profundas e uma barba por fazer. Aos 38 anos, Ricardo parecia carregar o peso de alguém muito mais velho. As últimas palavras da filha naquela manhã voltaram como um soco. Você vai mesmo assistir minha dança, papai? Vai mesmo? A reunião com investidores estrangeiros se estendera por horas além do previsto. Quando finalmente conseguiu escapar, o relógio já marcava 18h42, quase 2 horas depois do início da apresentação de balé de Cecília na escola. Seu coração afundou no peito. Tinha quebrado mais uma promessa. Tentou sem sucesso fazer uma ligação para Isabela, a babá que contratara há pouco mais de 4 meses. Ninguém atendia. Seu telefone indicava que havia 5 chamadas perdidas dela, todas durante a reunião em que estava com o celular silenciado. Um frio percorreu sua espinha. Atende, por favor, murmurou, os dedos tamborilando no volante, enquanto o telefone chamava repetidamente. Não era do feitio de Isabela deixar de atender suas ligações, principalmente quando estava com Cecília. Ricardo desligou e atirou o celular no banco do passageiro, pressionando ainda mais o acelerador. A fazenda Santa Clara, sua propriedade, ficava a apenas 20 minutos da cidade, mas cada segundo parecia uma eternidade. A última mensagem que recebera dela, horas antes, era simples. Cecília está animada para a apresentação. Estamos saindo para a escola agora. Um nó se formou em sua garganta. Ricardo havia jurado a si mesmo sobre o túmulo de Mariana que seria diferente, que estaria presente na vida da filha. Como podia estar repetindo os mesmos erros? As plantações de cana-de-açúcar passavam como borrões dourados pela janela. Ribeirão Preto ficava para trás, e o caminho para a fazenda se tornava mais estreito e arborizado. A propriedade que herdara do pai e que transformara em um dos maiores empreendimentos agrícolas do estado, agora parecia pesar em seus ombros. O império que construíra valia o preço das lágrimas de sua filha de 6 anos. O portão eletrônico da fazenda se abriu automaticamente quando se aproximou. A propriedade, com suas jabuticabeiras centenárias e a casa grande de estilo colonial modernizado, normalmente trazia a Ricardo uma sensação de conquista, de continuidade da tradição familiar. Hoje, porém, só conseguia pensar no que realmente importava e no que, mais uma vez, havia deixado escapar. Ao contornar a fonte de pedra-sabão no centro do pátio, notou que o carro de Isabela não estava estacionado em seu lugar habitual. Um calafrio percorreu sua espinha. Estacionou bruscamente e saltou do veículo, correndo para dentro da casa. Cecília, Isabela, chamou, sua voz ecoando pelos corredores de piso de madeira. Dona Zuleide, a governanta que trabalhava para a família há décadas, apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. Elas ainda não voltaram, seu Ricardo. Como assim não voltaram? A apresentação terminou há mais de 1 hora. A menina Isabela ligou agora há pouco. Disse que o carro parou na estrada de terra, depois da curva do Ribeirão. Estão esperando o guincho que o senhor mandou. Ricardo franziu o senho. Eu não mandei guincho nenhum.
O rosto de Dona Zuleide empalideceu, mas ela falou que tinha conseguido falar com o senhor e... Ricardo não esperou o final da frase. Em segundos, estava novamente no Range Rover, acelerando pela estrada de terra que serpenteava pelos limites de sua propriedade. Conhecia cada centímetro daquele caminho. Nas curvas mais fechadas, as árvores formavam um túnel natural, e o riacho que dava nome à fazenda acompanhava a estrada por um longo trecho. Sua mente fervilhava de preocupação. Isabela era nova na região, vinda de São Paulo capital para concluir o curso de pedagogia na USP de Ribeirão Preto. Quando a agência a recomendou, Ricardo havia hesitado. Parecia jovem demais, talvez inexperiente para lidar com uma criança que carregava o trauma da perda da mãe. Mas Cecília, normalmente tão fechada e desconfiada com estranhos, havia se conectado instantaneamente com a jovem de olhos gentis e sorriso fácil. A memória da primeira entrevista com Isabela ainda estava vívida em sua mente. O jeito determinado com que respondera às suas perguntas, como se não se intimidasse com sua fama de patrão exigente. Não estou aqui para substituir a mãe dela, Sr. Tavares, mas posso garantir que sua filha terá alguém que realmente se importa com ela, dissera Isabela, encarando-o diretamente. Não era a resposta ensaiada que as outras candidatas haviam dado. Ricardo apertou o volante com força. Nos últimos meses, Isabela havia se tornado indispensável, não apenas para Cecília, mas para toda a dinâmica da casa. A menina voltara a sorrir, a participar das aulas de balé que tanto amava antes da morte da mãe. E ele se pegava procurando razões para voltar mais cedo para casa, apenas para encontrar com a babá e a filha brincando no jardim ou estudando na varanda. Ela é uma funcionária, Ricardo, repreendia-se constantemente. Uma excelente funcionária, nada mais. A curva do Ribeirão se aproximava, um trecho onde a estrada fazia uma volta fechada, acompanhando o curso d'água. Foi então que avistou o pequeno Fiat Uno branco de Isabela, parado no acostamento de terra, parcialmente escondido pela vegetação. Seu coração disparou e ele freou bruscamente, levantando uma nuvem de poeira avermelhada. Ao se aproximar do carro, a cena que viu através da janela o fez paralisar. Isabela estava recostada no banco do motorista, os olhos fechados. Em seus braços, Cecília dormia profundamente, ainda vestida com o tutu rosa da apresentação de balé, as bochechas marcadas por trilhas secas de lágrimas. A babá tinha um braço protetor em volta da menina e seu rosto, mesmo em sono, demonstrava preocupação. O tempo pareceu congelar enquanto Ricardo observava aquela cena. Um sentimento indescritível tomou conta dele. Uma mistura de alívio por encontrá-las, culpa por não ter estado presente e algo mais profundo que não conseguia nomear. Lembrou-se de quantas vezes Mariana havia segurado a filha exatamente daquela maneira, como se pudesse protegê-la de todo o mal do mundo. Bateu suavemente no vidro. Os olhos de Isabela se abriram instantaneamente, revelando íris cor de mel que se arregalaram ao reconhecê-lo. Ela ajeitou Cecília com cuidado e destravou a porta. Sr. Tavares, sussurrou, a voz carregada de alívio. Graças a Deus o senhor veio. Eu tentei ligar várias vezes. O que aconteceu? Perguntou ele, mantendo a voz baixa para não acordar a filha. Dona Zuleide falou de um guincho que eu teria mandado, mas não mandei nada. O rosto de Isabela empalideceu. Eu não consegui falar com o senhor. O carro começou a fazer um barulho estranho depois da apresentação e parou aqui. Um homem parou oferecendo ajuda. Disse que era mecânico e que trabalhava para o senhor às vezes. Ele olhou o motor e disse que voltaria com as peças. Mas isso foi há quase 2 horas. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia mecânico algum que trabalhasse regularmente para ele na fazenda. Vocês estão bem? Ele tentou alguma coisa? Isabela balançou a cabeça negativamente. Não, ele foi educado. Só achei estranho que não voltou. A bateria do meu celular acabou depois que tentei ligar para o senhor. E Cecília estava exausta de tanto chorar. Então,
Ela não completou a frase, mas não precisava. Ricardo entendeu o que não foi dito. Sua filha chorou porque você não apareceu na apresentação dela. Ela se apresentou? Perguntou, a culpa pesando em cada palavra. Sim, respondeu Isabela, acariciando os cabelos castanhos da menina adormecida. Ela foi incrível. Gravei tudo para o senhor ver depois. Seus olhos encontraram os de Ricardo sem acusação, apenas uma suave compreensão que o fez sentir-se ainda pior. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas o som dos grilos e o coachar dos sapos do riacho quebrando a quietude do entardecer rural. Ricardo não conseguia desviar os olhos daquela cena. Sua filha, tão pacificamente adormecida nos braços de alguém que, percebeu naquele instante, havia se tornado muito mais que uma simples babá. Vamos, eu levo vocês, disse finalmente, abrindo a porta do carro completamente. Amanhã mando alguém buscar seu carro. Obrigada. Isabela ajeitou-se, tentando despertar Cecília com suavidade. Vamos, princesa, papai está aqui. A menina remexeu-se sonolenta, mas não acordou completamente. Seus pequenos braços se agarraram ao pescoço de Isabela instintivamente. Deixa que eu a carrego, ofereceu Ricardo, estendendo os braços. Não, murmurou Cecília em seu sono, apertando-se mais contra Isabela. Quero a Bela. Aquelas palavras simples atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele recuou um passo, observando como a filha se aconchegava naturalmente nos braços da babá, procurando o conforto que deveria, em teoria, buscar nele. Tudo bem, disse, disfarçando a dor em sua voz. Vamos para o meu carro. Isabela saiu com cuidado, carregando Cecília adormecida. A menina, mesmo em seu sono, mantinha os braços firmemente enlaçados no pescoço da babá, como se temesse que ela também desaparecesse. O céu já estava quase completamente escuro agora, com as primeiras estrelas começando a pontilhar o firmamento. O ar fresco da noite trazia o cheiro da terra e da vegetação, tão característico daquela região. Enquanto caminhavam lentamente até o Range Rover, Ricardo observava o perfil de Isabela, à luz fraca. Seus cabelos castanhos escuros, normalmente presos em um rabo de cavalo prático, estavam soltos agora, emoldurando seu rosto de traços delicados. Não usava maquiagem, apenas um brilho suave nos lábios. Vestia uma calça jeans simples e uma blusa branca. Nada que chamasse atenção especial. E ainda assim, sob a luz prateada da lua nascente, havia algo de extraordinariamente belo em sua simplicidade. Abriu a porta traseira do carro para que Isabela pudesse entrar com Cecília. A babá acomodou-se no banco, ainda segurando a menina adormecida. Ricardo fechou a porta suavemente e deu a volta, sentando-se ao volante. Pelo retrovisor, podia ver as duas. Sua filha dormindo pacificamente nos braços de uma mulher que em poucos meses havia conquistado a confiança que ele mesmo lutava para merecer. Ligou o motor e fez a manobra para retornar à estrada principal. O carro deslizava suavemente pela estrada de terra, levantando uma pequena nuvem de poeira atrás deles. Isabela, começou mantendo a voz baixa, sobre esse homem que parou. Você conseguiria descrevê-lo? Alto, moreno, barba por fazer, respondeu ela também em voz baixa. Usava um boné vermelho e dirigia uma caminhonete velha, acho que cinza. Disse que se chamava Paulo. Ricardo franziu o senho. Não conhecia nenhum Paulo que se encaixasse naquela descrição. Vou avisar ao pessoal da segurança da fazenda. Não gosto da ideia de estranhos parando vocês na estrada. Pensei que pudesse ser alguém conhecido, explicou Isabela. Ele sabia seu nome, mencionou a fazenda Santa Clara. Um alarme soou na mente de Ricardo. Aquela estrada era pouco movimentada, praticamente usada apenas por quem tinha negócios com sua fazenda ou com a propriedade vizinha, da família Bueno. E aquele trecho específico, próximo à curva do riacho, era conhecido por ser um ponto sem sinal de celular. Um lugar perfeito para uma emboscada. Nos últimos meses, o número de invasões a propriedades rurais na região havia aumentado.
A polícia suspeitava de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos que visava famílias abastadas. Ricardo havia até reforçado a segurança da fazenda, contratando mais 2 homens para as rondas noturnas. Engoliu em seco, imaginando o que poderia ter acontecido com Isabela e Cecília se aquele tal Paulo tivesse outras intenções. A ideia fez seu estômago revirar. A partir de agora, não pare para ninguém que você não conheça, instruiu, tentando manter a voz calma para não assustar Isabela ou acordar Cecília. E sempre que sair com minha filha, leve o motorista da fazenda. Normalmente eu levo, disse Isabela. Mas hoje o Joaquim teve que levar Dona Zuleide ao médico em Cravinhos. Lembra? O senhor disse que não tinha problema eu usar meu carro para a apresentação, já que era aqui perto. Ricardo suspirou. Era verdade, ele mesmo havia autorizado. Em sua mente cansada, começava a formar-se uma certeza. Precisava reorganizar completamente suas prioridades. Estava tão ocupado expandindo seus negócios, ampliando sua fortuna, que havia terceirizado até mesmo a segurança de sua própria filha. Como foi a apresentação? Perguntou, quebrando o silêncio que se instalara. Pelo retrovisor, viu Isabela sorrir levemente. Ela estava nervosa no começo. Ficava olhando para a porta a cada minuto, esperando o senhor chegar. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Quando chegou a vez dela, achei que não ia sair do canto, continuou Isabela, acariciando os cabelos da menina enquanto falava. Mas então ela me olhou na primeira fila, eu fiz um sinal de positivo e foi como se algo mudasse dentro dela. Dançou perfeitamente sem errar um passo. Deveria ter visto o orgulho nos olhos dela quando todos aplaudiram. Eu deveria ter visto, pensou Ricardo, o remorso consumindo-o por dentro. Eu prometi que estaria lá. O que aconteceu depois? Perguntou engolindo o nó em sua garganta. O sorriso de Isabela desapareceu. Todas as outras meninas correram para os pais depois da apresentação. Ganharam flores, abraços. Ela hesitou. Cecília ficou parada no canto do palco, procurando o senhor na plateia. Quando percebeu que não estava lá, desceu e veio direto para mim. Não chorou na frente dos outros, mas no carro. Não precisava terminar. Ricardo podia imaginar perfeitamente as lágrimas silenciosas de sua filha. Cecília era assim. Guardava a dor para si, como se não quisesse incomodar ninguém com seus sentimentos, igual a ele. Comprei um buquê pequeno de margaridas para ela, acrescentou Isabela em voz baixa. Disse que era um presente nosso, meu e seu, que o senhor não pôde ir, mas tinha escolhido as flores com carinho. Não sei se fiz certo, mas... Obrigado, interrompeu Ricardo, sua voz embargada. Obrigado por fazer isso por ela, por nós. Seus olhares se encontraram brevemente pelo retrovisor. Havia algo naqueles olhos cor-de-mel que o desconcertava. Uma sinceridade, uma bondade genuína que parecia cada vez mais rara no mundo em que vivia, cercado de pessoas interessadas apenas em sua fortuna ou influência. A entrada principal da fazenda Santa Clara se aproximava, com seu imponente portal de madeira de lei e o brasão da família Tavares esculpido em alto relevo. As luzes externas já estavam acesas, iluminando o caminho de pedras que levava à casa grande. Quando o carro passou pelos jardins impecavelmente cuidados, Ricardo tomou uma decisão. Ao ver a cena no carro, Isabela dormindo abraçada à sua filha, ambas exaustas, depois de um dia em que ele, mais uma vez, havia falhado como pai, Ricardo decidiu que algo precisava mudar em sua vida, e essa mudança começaria agora. Estacionou em frente à casa e desligou o motor. Por um momento, ficou apenas sentado, observando a fachada iluminada da casa que pertencia à sua família há 3 gerações. Era uma bela construção, misturando elementos coloniais com toques modernos que Mariana havia insistido em acrescentar durante a reforma, 5 anos atrás. Uma casa feita para uma família feliz,
Não para um viúvo obcecado pelo trabalho e uma menina solitária que encontrava mais conforto nos braços da babá do que no pai ausente. "Chegamos!" anunciou suavemente, virando-se para olhar diretamente para Isabela. Ela assentiu e tentou despertar Cecília com delicadeza. A menina resmungou, enterrando o rosto ainda mais no ombro da babá. "Deixe que eu a levo", ofereceu Ricardo, saindo do carro e abrindo a porta traseira. Desta vez, não esperou resistência. Inclinando-se, tomou Cecília nos braços com cuidado. A menina abriu os olhos brevemente, reconheceu o pai e, para surpresa dele, não protestou. Apenas ajeitou-se contra seu peito e voltou a adormecer, o pequeno corpo relaxado contra o seu. O calor daquele corpinho, a confiança implícita no gesto, atingiram Ricardo como uma onda. Quando foi a última vez que segurara a filha assim? Que sentira o peso dela em seus braços, o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos? Por um instante, foi como se Mariana estivesse ali, observando-os. Aquele meio sorriso nos lábios que dizia: "Eu sabia que você conseguiria." Isabela saiu do carro, pegando a pequena mochila com as coisas de balé de Cecília. A luz do alpendre refletia em seu rosto, destacando as sardas delicadas sobre o nariz e as maçãs do rosto. Havia algo de etéreo nela sob aquela luz. Uma beleza natural, despretensiosa, que não precisava de artifícios. "Eu a coloco na cama", disse ele, em voz baixa. "Você deve estar exausta também." Isabela passou a mão pelos cabelos, tentando arrumá-los. "Não se preocupe, Sr. Tavares. Faz parte do meu trabalho." "Ricardo", corrigiu ele, surpreendendo a si mesmo. "Depois de hoje, acho que podemos deixar as formalidades de lado, pelo menos quando estivermos só nós." Um leve rubor coloriu as bochechas dela, visível mesmo na iluminação suave do alpendre. "Como quiser, Ricardo." A maneira como seu nome soou nos lábios dela causou uma estranha sensação em seu peito. Algo há muito tempo adormecido, algo que não sentia desde Mariana. Seguiram em silêncio pelos corredores da casa até o quarto de Cecília. O ambiente, decorado em tons pastel com motivos de bailarinas, era o único cômodo da casa que realmente parecia vivo, cheio de desenhos, livros e brinquedos organizados em prateleiras coloridas. Ricardo notou, não pela primeira vez, como o quarto da filha destoava do restante da casa, com sua decoração formal e ambientes impessoais. Com cuidado, deitou Cecília na cama. Isabela já estava ao lado, pronta para ajudar a menina a trocar de roupa sem acordá-la completamente. Era uma dança sincronizada que as duas obviamente haviam praticado muitas vezes. A babá retirou o tutu com habilidade, substituindo-o pelo pijama de unicórnios que estava dobrado sob o travesseiro. Durante todo o processo, Ricardo ficou parado, observando, sentindo-se como um intruso no quarto da própria filha. "Ela escovou os dentes depois do lanche", sussurrou Isabela, como se lesse seus pensamentos. "Está tão cansada que acho melhor deixá-la dormir." Ricardo assentiu. Inclinou-se e beijou a testa da filha suavemente. "Boa noite, princesa", murmurou, afastando uma mecha de cabelo do rosto adormecido. Cecília remexeu-se levemente, mas não acordou. Os dois adultos saíram silenciosamente do quarto, deixando apenas a luz do abajur em forma de lua acesa. No corredor, Ricardo hesitou. Havia tanto que queria dizer, perguntar, entender, mas as palavras pareciam inadequadas após o dia que tiveram. "Você deve estar com fome", disse finalmente. "Dona Zuleide sempre deixa algo preparado para o jantar. Não precisa se preocupar comigo", respondeu Isabela, parecendo subitamente consciente da situação incomum em que se encontravam. "Já é tarde. Deveria ir para meu apartamento." "Sem seu carro?", lembrou Ricardo. "Além disso, precisamos conversar sobre esse tal mecânico. Não me sinto confortável com a ideia de você dirigindo sozinha depois do que aconteceu. Podemos comer algo enquanto conversamos e depois eu a levo para casa. Ou, se preferir, pode usar um dos quartos de hóspedes." Um silêncio se instalou entre eles. Não era a primeira vez
que Isabela jantava na casa. Em dias de muito trabalho, era comum que ela compartilhasse as refeições com Cecília antes de ir embora. Mas era a primeira vez que Ricardo a convidava diretamente, que estariam apenas os dois à mesa. "Tudo bem", concordou ela finalmente. "Obrigada." Desceram as escadas em silêncio, os passos abafados pelo tapete persa que cobria o corredor. A casa estava estranhamente quieta, apenas o tic-tac do relógio de pêndulo no hall marcando a passagem do tempo. Ricardo conduziu Isabela até a sala de jantar. Um ambiente amplo, com uma mesa de jacarandá que comportava facilmente 12 pessoas, mas que raramente via mais de 2 lugares ocupados. "Sente-se", indicou Ricardo, puxando uma cadeira para ela. Não na extremidade oposta da mesa como seria protocolar, mas adjacente ao seu lugar na cabeceira. "Vou ver o que Dona Zuleide deixou para nós." Na cozinha, encontrou a governanta organizando o que parecia ser a última tarefa do dia. "Seu Ricardo, que susto!" exclamou ela, levando a mão ao peito. "Achei que o senhor ia direto buscar as meninas. Elas estavam na curva do Ribeirão", explicou ele brevemente. "Cecília já está dormindo. A Isabela vai jantar comigo antes de eu levá-la para casa." Algo no olhar de Dona Zuleide fez Ricardo sentir-se como um adolescente anunciando seu primeiro encontro. A mulher que o vira crescer tinha um jeito de olhar através dele que sempre o deixava desconfortável. "Tem frango com quiabo e angu no fogão", disse ela, um leve sorriso nos lábios. "E aquela sobremesa de abacaxi com canela que o senhor gosta." "Obrigado, Zuleide. Pode ir descansar. Eu me viro por aqui." A governanta assentiu, desamarrando o avental. "Aquele homem, o tal mecânico", começou ela, hesitante. "Tem alguma coisa que não me cheirou bem nessa história. A menina Isabela disse que ele conhecia o senhor." Ricardo suspirou. "Amanhã vou verificar com o pessoal da segurança. Por hoje, só quero ter certeza que estão todos bem." Serviu 2 pratos generosos e voltou à sala de jantar, onde encontrou Isabela em pé junto à janela, observando a noite lá fora. Ela se virou ao ouvi-lo e sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. "Espero que goste de comida mineira", disse ele, colocando os pratos na mesa. "Dona Zuleide é de Uberlândia e insiste que não existe melhor culinária no Brasil." "Adoro", respondeu Isabela, sentando-se. "Na verdade, minha avó é de Minas também, de Araxá. Cresci comendo angu com quiabo." A revelação, pequena como era, pegou Ricardo de surpresa. Percebeu que, apesar de Isabela trabalhar em sua casa há 4 meses, sabia muito pouco sobre ela, além das informações básicas do currículo. "Você nunca mencionou isso", comentou, sentando-se também. Você nunca perguntou", respondeu ela simplesmente, sem acusação na voz. O jantar começou em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. O aroma da comida caseira preenchia o ambiente, trazendo uma sensação de conforto que Ricardo não sentia há muito tempo. Observou Isabela discretamente enquanto comiam. Havia uma graça natural em seus movimentos, mesmo após o dia exaustivo que tiveram. "Como está seu curso na USP?" perguntou, quebrando o silêncio. Isabela levantou os olhos, parecendo surpresa com o interesse. "Está indo bem. Estou no último semestre, terminando minha monografia sobre o impacto de atividades lúdicas no desenvolvimento cognitivo de crianças que passaram por traumas." "Cecília", concluiu Ricardo. "Em parte", admitiu ela. "Mas o interesse pelo tema vem de antes. Meu estágio na AACD me mostrou como as crianças processam perdas e mudanças de maneiras diferentes." Ricardo pousou o garfo, genuinamente interessado. "E o que você descobriu?" Os olhos dela brilharam com entusiasmo, como sempre acontecia quando falava sobre seu trabalho com crianças. "Que a resiliência infantil é surpreendente quando elas têm um ambiente seguro e pessoas que realmente as escutam. Não se trata de fingir que a dor não existe, mas de dar ferramentas para que possam expressar e processar o que sentem. Como o balé para Cecília."
Perguntou ele, lembrando-se do quanto a filha havia se transformado desde que retomara as aulas. Exatamente, Isabela sorriu. Ela coloca nas danças o que não consegue colocar em palavras. É a linguagem dela. Ricardo sentiu um nó na garganta. Mais uma vez, Isabela demonstrava entender sua filha melhor do que ele próprio. Quem diria que uma estudante de pedagogia saberia mais sobre minha filha em 4 meses do que eu em 6 anos? Comentou, com uma risada amarga. Não é justo se comparar assim, respondeu Isabela, surpreendendo-o com a franqueza. Você está fazendo o melhor que pode nas circunstâncias. Estou? Questionou ele, encarando-a. Perdi a apresentação dela hoje. Nem sequer atendi às suas ligações. E mesmo assim, a primeira coisa que fez ao sair da reunião foi tentar nos encontrar, pontuou ela. Isso conta para algo, Ricardo. A maneira como ela disse seu nome, sem formalidades, criou uma estranha intimidade entre eles. Por um momento não eram patrão e funcionária, apenas 2 pessoas compartilhando preocupações sobre uma criança que amavam. O que aconteceu hoje me fez perceber o quanto tenho estado ausente, confessou Ricardo. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Isabela ouviu em silêncio, seus olhos cor-de-mel atentos e compreensivos. Quando vi vocês 2 no carro, continuou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Percebi que Cecília encontrou em você o que eu não tenho conseguido dar a ela. Crianças têm um coração enorme, respondeu Isabela suavemente. Não é uma competição. Ela precisa de todos nós. Ricardo assentiu, absorvendo aquelas palavras simples, mas profundas. O jantar continuou com uma conversa mais leve sobre a fazenda, sobre Ribeirão Preto, sobre as pequenas coisas do dia a dia de Cecília que ele costumava perder. Quando terminaram a refeição, Ricardo serviu 2 taças de vinho tinto, um tanate uruguaio que guardava para ocasiões especiais. Não sei se devo, hesitou Isabela olhando para a taça. Apenas um brinde, insistiu ele, ao fim de um dia difícil. Ela aceitou a taça com um pequeno sorriso. Então, ao recomeço, sugeriu levantando o copo. Ao recomeço, concordou Ricardo, sentindo o peso daquelas palavras. As taças tilintaram suavemente no silêncio da sala. Bebericaram o vinho, um momento de calma após a tempestade emocional do dia. Ricardo observou como a luz suave do candelabro refletia no rosto de Isabela, destacando a curva de seus lábios, o brilho de seus olhos. Sobre amanhã, começou ele, colocando a taça na mesa. Gostaria de fazer um pedido. Isabela ergueu uma sobrancelha, curiosa. Tenho uma ideia para compensar Cecília pela apresentação que perdi, mas vou precisar da sua ajuda. Claro, respondeu ela prontamente. O que tem em mente? Quero fazer um piquenique, como fazíamos antigamente, no riacho, na parte onde forma aquela pequena praia de areia. Cecília adorava ir lá. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Isabela. Ela sempre fala desse lugar. Diz que tem peixinhos dourados que dançam balé na água. Ricardo riu, surpreso. Ela ainda se lembra disso? São lambaris, refletem o sol quando nadam em cardume. Costumávamos observá-los juntos. Acho que seria perfeito, concordou Isabela. Posso ajudar com os preparativos? Na verdade, queria pedir mais que isso, disse Ricardo, inclinando-se ligeiramente. Queria que você viesse conosco. Cecília ficaria muito mais feliz se você estivesse lá. A surpresa no rosto dela era evidente. Tem certeza? Parece um momento de pai e filha. Tenho, afirmou ele com convicção. Além disso, depois do que aconteceu hoje na estrada, prefiro não deixar vocês 2 sozinhas por enquanto. Isabela assentiu lentamente. Tudo bem, se você acha que é o melhor. Terminaram o vinho em um silêncio confortável. Ricardo notou que Isabela lutava para manter os olhos abertos, o cansaço finalmente vencendo sua determinação. Acho que está na hora de te levar para casa, disse ele levantando-se. Ou prefere ficar no quarto de hóspedes? Já está tarde. Melhor ir para casa, respondeu ela também se levantando. Tenho aula cedo amanhã.
Preciso pegar algumas coisas no apartamento. Claro, concordou Ricardo, sentindo uma pontada de desapontamento que o surpreendeu. Vou pegar as chaves. Enquanto se dirigiam à porta, Ricardo notou que Isabela mancava levemente. Você está machucada? Perguntou preocupado. Não é nada, desconversou ela. Só torci um pouco o tornozelo correndo para a apresentação. Estávamos atrasadas porque o trânsito no centro estava terrível. Sem pensar duas vezes, Ricardo parou e se abaixou, levantando a barra da calça jeans dela delicadamente. O tornozelo estava visivelmente inchado. Isso não é nada, Isabela, repreendeu-a suavemente. Por que não disse antes? Não queria incomodar, respondeu ela, visivelmente desconfortável com a proximidade. Com tudo o que aconteceu hoje, parecia irrelevante. Ricardo balançou a cabeça incrédulo com a abnegação dela. Sente-se, ordenou indicando o sofá da sala de estar. Vou buscar gelo e uma bandagem. De verdade, não precisa... Isabela, interrompeu-a, o tom firme, mas gentil. Por favor. Ela cedeu, sentando-se no sofá enquanto ele ia à cozinha. Retornou minutos depois, com uma compressa de gelo, pomada anti-inflamatória e uma bandagem elástica. Ajoelhou-se à frente dela e, com cuidado, começou a aplicar a pomada no tornozelo inchado. O toque das mãos dele em sua pele fez Isabela prender a respiração. Ricardo também sentiu algo, um calor que subia por seus dedos, uma conexão que ia além do contato físico. Seus olhos se encontraram brevemente e, por um segundo, o tempo pareceu suspender-se. Você tem mãos de médico, comentou ela, quebrando o silêncio carregado. Gentis. Aprendi com meu pai, respondeu ele, voltando a atenção ao tornozelo. Na fazenda estamos sempre cuidando de algum machucado. Terminou de enfaixar o tornozelo com movimentos precisos e suaves. Quando acabou, suas mãos permaneceram ali por um momento a mais que o necessário. Pronto, disse finalmente levantando-se. Amanhã deve estar melhor, mas seria bom colocar gelo novamente de manhã. Obrigada, respondeu ela, um leve rubor colorindo suas bochechas. Ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Isabela aceitou. E por um instante ficaram próximos, mãos conectadas, olhares entrelaçados. Ricardo sentiu seu coração acelerar inexplicavelmente. Havia algo magnético naquela proximidade, algo que o atraía e assustava ao mesmo tempo. Acho melhor irmos, disse ele finalmente, afastando-se um passo. Amanhã será um longo dia. Isabela assentiu, uma expressão indecifrável em seu rosto. Sim, amanhã. A manhã despontou clara e promissora sobre a fazenda Santa Clara. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas folhagens das jabuticabeiras centenárias, criando padrões dourados no gramado impecavelmente aparado. Ricardo acordou mais cedo que o habitual, algo incomum para um homem que raramente dormia antes das 2 da manhã. Assoberbado com planilhas e relatórios, verificou o celular, 6h17. Havia enviado um e-mail para sua secretária na noite anterior, cancelando todos os compromissos do dia. Pela primeira vez em anos, permitiu-se o luxo de não precisar correr para reuniões ou videoconferências. Hoje seria diferente. Hoje seria para Cecília. Desceu as escadas ainda em roupas de dormir, calça de moletom e camiseta branca, os pés descalços no assoalho frio. A casa estava silenciosa. Apenas os sons ocasionais da natureza lá fora, quebrando o silêncio. Surpreendeu-se ao encontrar Dona Zuleide já na cozinha, preparando café. Bom dia, seu Ricardo, cumprimentou ela, sem esconder a surpresa. O senhor caiu da cama? Bom dia, Zuleide, respondeu ele, servindo-se de café. Na verdade, nem cheguei a deitar direito. Estive pensando. A governanta assentiu, como se compreendesse perfeitamente o que ele não havia dito. Falei com o Joaquim sobre o piquenique, comentou ela, quebrando ovos numa tigela. Ele já separou a cesta grande e vai preparar o carro para vocês. Ricardo sorriu. Notícias corriam rápido na fazenda. Obrigado, mas quero fazer algo especial hoje. Vou preparar o café da manhã para Cecília. Dona Zuleide parou o que fazia, olhando-o como se tivesse anunciado que venderia a fazenda.
O senhor, na cozinha, não precisa parecer tão chocada, riu ele, remexendo nos armários. Sei fritar um ovo e fazer panquecas. Ou pelo menos sabia, anos atrás. A governanta afastou-se do fogão, cedendo espaço com uma reverência exagerada. A cozinha é toda sua, patrão, mas fico de olho caso precise apagar algum incêndio. Ricardo dedicou-se à tarefa com uma concentração que normalmente reservava para negociações milionárias. Preparou a massa de panquecas, seguindo a receita mental que guardava dos tempos em que cozinhava nos fins de semana. Separou morangos e bananas, cortando-os em formatos que lembrassem flores, desajeitadas, mas reconhecíveis. Bateu chocolate quente na temperatura certa, nem muito quente para uma criança, nem frio demais para perder o sabor. Estava tão absorto que não percebeu a presença de Isabela até que ela falou. Bom dia, isso tudo parece delicioso. Ricardo virou-se, quase derrubando a espátula. Isabela estava parada na porta da cozinha, o cabelo preso em um coque despretensioso, vestindo jeans e uma blusa simples de algodão azul. Mesmo assim, algo nela capturou sua atenção completamente. Bom dia, respondeu sentindo-se subitamente consciente de sua aparência casual. Espero que tenha dormido bem no quarto de hóspedes. Na noite anterior, após cuidar de seu tornozelo, Ricardo havia insistido que ela ficasse na fazenda. Não faz sentido te levar para casa a essa hora só para voltar amanhã cedo, argumentara. O verdadeiro motivo, que não admitira nem para si mesmo, era mais complexo. Dormi muito bem, obrigada, respondeu ela, aproximando-se com um leve mancar. Seu quarto de hóspedes é maior que meu apartamento inteiro. O tornozelo? Perguntou ele, indicando com a cabeça. Bem melhor. Coloquei gelo de manhã, como sugeriu. Ricardo assentiu, satisfeito, voltando sua atenção às panquecas, que começavam a dourar. Não sabia que cozinhava, comentou Isabela, observando-o virar habilmente a massa no ar. Há muitas coisas que não sabe sobre mim, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com um tom levemente provocativo. Um leve rubor coloriu as bochechas dela. Posso ajudar? Pode terminar de arrumar a mesa na varanda. Quero que Cecília tome café ao ar livre hoje. Enquanto Isabela saía para organizar a mesa, Ricardo finalizava o café da manhã. Dispôs tudo em uma bandeja grande. Panquecas em forma de coração, ou o mais próximo disso que conseguiu. Ovos mexidos, frutas, chocolate quente e um pequeno vaso com margaridas do jardim, as favoritas de Cecília. Dona Zuleide, que observava tudo de longe, limitou-se a um aceno de cabeça aprovador antes de murmurar algo sobre tempos que mudam e retirar-se para seus afazeres. Ricardo estava prestes a levar a bandeja quando ouviu. Papai! Cecília estava na porta da cozinha, ainda de pijama, o cabelo despenteado e os olhos sonolentos. Seu ursinho de pelúcia inseparável, Sr. Botões, pendia de sua mão direita. Bom dia, princesa, cumprimentou Ricardo, colocando a bandeja sobre o balcão e abaixando-se para ficar na altura dela. Dormiu bem? A menina assentiu, esfregando os olhos. Você não foi trabalhar? A pergunta, tão simples e direta, atingiu Ricardo como um soco no estômago. Era esse o mundo que criara para sua filha. Um em que sua presença em casa numa manhã de semana era motivo de estranhamento. Não, hoje não, respondeu estendendo os braços. Hoje é dia especial. Cecília hesitou por um instante antes de caminhar até ele. Ricardo a envolveu num abraço, inspirando o cheiro de shampoo infantil e inocência que emanava dela. Por quanto tempo havia sido privado desses momentos? Preparei café da manhã para você, disse, ainda abraçado à filha. Panquecas com calda de chocolate como você gosta. Os olhos da menina se arregalaram em surpresa e deleite. Você lembrou? Claro que lembrei, respondeu ele, um nó na garganta. Quantas outras coisas havia esquecido sobre sua própria filha? A Bela também vai comer com a gente? Perguntou Cecília, olhando ao redor. Vai sim, confirmou Ricardo. Ela está arrumando a mesa na varanda. E depois temos uma surpresa para você. Surpresa?
A empolgação era evidente em sua voz. Que surpresa! Se eu contar, não seria mais surpresa, seria? Provocou ele, pegando a bandeja novamente. Vamos, a comida vai esfriar. Cecília correu na frente, segurando o Sr. Botões firmemente. Seu entusiasmo era contagiante. Ricardo seguiu-a com a bandeja, sentindo-se mais leve do que se sentira em anos. Na varanda, Isabela havia arrumado a mesa com esmero. Uma toalha branca de linho cobria a mesa de madeira e os talheres estavam dispostos perfeitamente. Ela sorriu ao ver Cecília correndo em sua direção. Bom dia, pequena bailarina, cumprimentou, abaixando-se para receber o abraço impetuoso da menina. E o papai fez panquecas, anunciou Cecília, como se fosse a notícia mais extraordinária do mundo. E talvez fosse, em seu pequeno universo. Eu vi, respondeu Isabela, piscando para Ricardo por cima da cabeça da menina. E parecem deliciosas. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera de leveza que a casa não experimentava há muito tempo. Cecília falava animadamente sobre sua apresentação de balé, desta vez sem a sombra de tristeza por Ricardo não ter estado presente. Ele ouvia atentamente, fazendo perguntas, demonstrando interesse genuíno. Isabela os observava com um sorriso discreto, intervindo ocasionalmente para acrescentar algum detalhe que a menina esquecia em sua empolgação. E todos aplaudiram muito, papai, concluiu Cecília, o rosto lambuzado de calda de chocolate. A professora disse que eu fui a melhor. Tenho certeza que foi, concordou Ricardo, limpando delicadamente o rosto da filha com um guardanapo. Isabela gravou tudo. Podemos assistir depois do nosso passeio. Passeio? Os olhos da menina brilharam de expectativa. Onde vamos? Ricardo trocou um olhar cúmplice com Isabela antes de responder. Ao riacho, para um piquenique. A reação de Cecília foi instantânea. Seus olhos se arregalaram e ela deu um gritinho de alegria que ecoou pela varanda. Vamos ver os peixinhos dourados? Perguntou, pulando na cadeira. Vamos sim, confirmou Ricardo. E levaremos toalhas para estender na areia, comida gostosa e... O Sr. Botões pode ir? Interrompeu Cecília, erguendo o urso. Claro que sim, respondeu Isabela, antes que Ricardo pudesse falar. Ele também precisa de um dia de diversão. Cecília voltou-se para a babá, a expressão subitamente séria. Você também vai, Bela? A pergunta pairou no ar por um instante. Isabela olhou para Ricardo, como se pedisse permissão para responder. Vai sim, confirmou ele. A Isabela também precisa conhecer nosso lugar especial, não acha? A menina assentiu vigorosamente, como se a ideia fizesse todo o sentido do mundo. Sim, ela pode ver os peixinhos dançando balé comigo. O riso de Isabela era como música, pensou Ricardo. Leve, melodioso, sincero. Perguntou-se quando fora a última vez que ouvira tanto riso em sua casa, quando permitira que a alegria simples de um café da manhã em família superasse as preocupações com o império que construíra. Após a refeição, Cecília correu para se trocar, ansiosa pelo passeio prometido. Ricardo e Isabela ficaram sozinhos na varanda, o silêncio entre eles carregado de algo indefinível. Obrigado, disse ele finalmente. Pelo quê? Perguntou ela, recolhendo os pratos. Por trazer vida de volta para esta casa, para minha filha. Hesitou antes de acrescentar. Para mim. Os olhos de Isabela encontraram os dele, uma mistura de surpresa e algo mais profundo que Ricardo não conseguia nomear. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu ela, mas havia uma suavidade em sua voz que contradizia a formalidade das palavras. Ambos sabemos que vai além disso, insistiu Ricardo, tomando-lhe os pratos das mãos e colocando-os de volta na mesa. Por um instante, seus dedos se tocaram, e aquela mesma corrente elétrica da noite anterior percorreu seu corpo. Ficaram assim por um momento, próximos, o ar entre eles carregado de possibilidades não ditas, de sentimentos que começavam a despertar e que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. Estou pronta,
A voz de Cecília quebrou o momento, trazendo Ricardo e Isabela de volta à realidade. A menina apareceu na varanda, usando um vestido florido, chapéu de palha e sandálias de borracha. Senhor Botões, o urso de pelúcia, estava agora vestido com um lenço vermelho amarrado no pescoço. Olha só, até o Senhor Botões está elegante para o passeio, comentou Isabela, afastando-se discretamente de Ricardo. Ele precisa se proteger do sol, explicou Cecília com seriedade. Ricardo sorriu, agradecido pela interrupção que aliviara a tensão entre ele e Isabela. Vamos nos arrumar também, disse ele. Joaquim deve estar preparando o jipe. Meia hora depois, estavam os três no jipe aberto da fazenda, com Cecília no banco de trás, abraçada ao Senhor Botões, e Isabela no banco do passageiro. Ricardo dirigia lentamente pelos caminhos de terra que cortavam a propriedade, permitindo que apreciassem a paisagem. A fazenda Santa Clara era imensa, mais de 2.000 hectares de terras que se estendiam desde os canaviais próximos à rodovia até as áreas de mata preservada junto ao rio. Ricardo conhecia cada canto, cada árvore, cada curva do riacho que serpenteava pela propriedade. Aquela terra estava na família Tavares há 3 gerações, passando de pai para filho como um legado de responsabilidade e tradição. Que passarinho é aquele? Perguntou Cecília, apontando para uma ave de peito amarelo que voava entre as árvores. Bem te vi, respondeu Isabela antes que Ricardo pudesse falar. Notando o olhar surpreso dele, explicou. Meu pai era ornitólogo amador. Cresci aprendendo a identificar pássaros. O que é orni? Isso? Questionou Cecília, inclinando-se entre os bancos da frente. Ornitólogo, repetiu Isabela sorrindo. É alguém que estuda os pássaros. Eu quero ser isso também, declarou a menina com convicção. Ricardo riu, trocando um olhar cúmplice com Isabela. Semana passada, você queria ser astronauta, lembrou ele. Posso ser os dois, respondeu Cecília com a lógica impecável das crianças. Vou estudar pássaros no espaço. A risada de Isabela encheu o ar da manhã, misturando-se com o som do motor e o canto dos pássaros. Ricardo percebeu como aquele som havia se tornado uma parte essencial de sua casa, de sua vida. Como seria quando o semestre acabasse e Isabela concluísse seu curso? A ideia de não tê-la mais por perto causou um desconforto inesperado. O jipe avançava pelo caminho cada vez mais estreito, ladeado por vegetação exuberante. O riacho já era visível através das árvores, suas águas cristalinas cintilando sob o sol da manhã. Finalmente, chegaram a uma pequena clareira às margens do riacho, onde a correnteza formava uma piscina natural antes de seguir seu curso. Chegamos! Anunciou Ricardo, estacionando sob a sombra de uma grande mangueira. Cecília mal esperou o motor desligar para pular do jipe, correndo em direção à margem arenosa. Espere, Cecília! Chamou Isabela, preocupada. Não vá para perto da água sozinha. A menina parou obedientemente, esperando os adultos com visível impaciência. Ricardo e Isabela trocaram um sorriso enquanto descarregavam a cesta de piquenique e as toalhas. Ela respeita você, comentou Ricardo em voz baixa. Comigo teria continuado correndo. Não é questão de respeito, respondeu Isabela, ajeitando a cesta no braço bom. É rotina. Estabelecemos regras claras desde o começo. Havia uma sutileza na crítica que não passou despercebida a Ricardo. Ele assentiu, reconhecendo o que não foi dito. Sua ausência constante dificultava o estabelecimento de qualquer rotina com a filha. Caminharam juntos até a margem do riacho, onde estenderam uma grande toalha xadrez sobre a areia fina. O local era verdadeiramente idílico. Águas claras correndo sobre seixos coloridos, árvores fornecendo sombra agradável, o som relaxante da água e dos pássaros criando uma sinfonia natural. Olha, papai, os peixinhos dourados! Exclamou Cecília, apontando para um cardume de pequenos lambaris que nadava próximo à margem. Ricardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado da filha.
Está vendo como eles refletem a luz do sol quando se movem juntos? Explicou, sentindo uma onda de nostalgia. É por isso que parecem dançar. Eles estão dançando balé para mim, afirmou Cecília com convicção. Isabela se juntou a eles, observando os peixes. São lindos, comentou genuinamente impressionada. Nunca vi nada assim em São Paulo. A cidade tem suas belezas, mas nada se compara a isso, respondeu Ricardo, percebendo como era bom compartilhar aquele lugar especial com ela. Passaram a manhã em uma harmonia que parecia pertencer a outra vida, não à sua rotina habitual de reuniões e compromissos. Cecília brincava na água rasa, capturando e soltando pequenos girinos sob a supervisão atenta de Isabela. Ricardo, sentado na toalha, observava as duas com uma sensação crescente de que algo fundamental estava mudando dentro dele. Isabela era natural com Cecília, sem o menor esforço. Sabia exatamente quando intervir e quando permitir que a menina explorasse por conta própria. Explicava pacientemente sobre os pequenos seres que encontravam. Libélulas, rãs minúsculas, flores aquáticas, transformando cada descoberta em uma lição sobre a natureza. Ela seria uma excelente professora, pensou Ricardo, admirando a forma como Isabela segurava a mão de Cecília, mostrando-lhe como tocar gentilmente um pequeno caracol. Quando o sol alcançou o zênite, Isabela chamou Cecília para comerem. A menina veio correndo, os cabelos molhados e o vestido respingado, mas com um sorriso que valia qualquer inconveniente. Estou morrendo de fome, declarou, jogando-se na toalha. Ricardo abriu a cesta que Dona Zuleide havia preparado. Sanduíches de presunto e queijo, frutas frescas, bolinhos de fubá ainda mornos, suco de caju natural e água. Um festim simples, mas perfeito para o cenário. Comeram com apetite, conversando sobre as descobertas da manhã. Cecília falava sem parar sobre os peixinhos bailarinos e como queria mostrá-los para sua turma de balé. Podemos trazer sua turma aqui algum dia, sugeriu Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a oferta. Normalmente evitava qualquer evento que envolvesse outras crianças e seus pais. Os olhos de Cecília se arregalaram. Verdade, papai. Podemos mesmo? Claro, confirmou ele, tocando o nariz da filha carinhosamente. Podemos organizar um passeio escolar. Seria uma experiência incrível para as crianças, comentou Isabela, claramente aprovando a ideia. Uma aula prática sobre ecossistemas aquáticos. Você transformaria um piquenique em aula? Provocou Ricardo, erguendo uma sobrancelha. Aprendizado não precisa ser chato, respondeu ela, dando de ombro. As melhores lições são aquelas que nem parecem lições. Algo na maneira como ela disse isso fez Ricardo refletir. Não seriam essas as lições que ele próprio estava recebendo nas últimas 24 horas? Lições sobre paternidade, sobre presença, sobre as prioridades reais da vida? Após o almoço, Cecília, exausta das brincadeiras, adormeceu na toalha, abraçada ao senhor Botões. Ricardo e Isabela ficaram sentados lado a lado, observando o riacho em um silêncio confortável. Este lugar é especial para você, comentou Isabela finalmente. Não era uma pergunta. Ricardo assentiu, olhando para a filha adormecida. Meu pai me trazia aqui quando eu era pequeno, explicou. Dizia que a água do riacho tinha magia, que lavava as preocupações. E funciona? Perguntou ela, um leve sorriso nos lábios. Hoje está funcionando, admitiu ele, retribuindo o sorriso. Um silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas carregado de algo não dito. Ricardo observou o perfil de Isabela contra a luz filtrada pelas folhas. Havia uma serenidade nela que o intrigava, uma segurança tranquila em quem era e no que fazia. Como você sabia? Perguntou ele repentinamente. Sabia o quê? Como lidar com Cecília. Desde o primeiro dia você soube exatamente como se aproximar dela, como ganhar sua confiança. Isabela refletiu por um momento antes de responder.
Não é um grande mistério. Crianças precisam ser vistas e ouvidas. Cecília precisava de alguém que prestasse atenção nela, que a tratasse como uma pessoa com pensamentos e sentimentos válidos, não apenas como uma criança que precisa ser cuidada. A simplicidade da resposta atingiu Ricardo com força. Não era isso que faltava em sua relação com a filha? Ver Cecília realmente, ouvir não apenas suas palavras, mas entender seus sentimentos? Você faz parecer tão fácil, comentou, uma nota de frustração em sua voz. Não é fácil, respondeu Isabela, virando-se para encará-lo diretamente. É simples, mas não é fácil. Exige tempo, presença, consistência. Coisas que um homem ocupado como você tem dificuldade em oferecer. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação franca. Ainda assim, as palavras atingiram Ricardo como uma verdade incômoda que não podia mais ignorar. Estou tentando mudar isso, disse ele, olhando para as próprias mãos. Só não sei se sei como. Isabela tocou seu braço levemente, um gesto de apoio que enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Está dando o primeiro passo agora, disse ela suavemente. Reconhecer que algo precisa mudar já é metade do caminho. Seus olhares se encontraram, e Ricardo sentiu-se vulnerável de uma maneira que não experimentava há anos. Havia compreensão nos olhos de Isabela, não julgamento. Obrigado, disse ele simplesmente, cobrindo a mão dela com a sua. O momento foi interrompido por Cecília, que se mexeu no sono, murmurando algo ininteligível. Ambos olharam para a menina, sorrisos idênticos em seus rostos. Acho que alguém teve emoções demais por um dia, comentou Isabela, ajeitando o chapéu de palha para proteger o rosto da menina do sol. Todos nós, concordou Ricardo, sem especificar exatamente a quais emoções se referia. Começaram a recolher as coisas lentamente, prolongando aquele momento de paz antes de retornarem à realidade. Enquanto dobravam as toalhas, suas mãos se tocaram novamente. Desta vez, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Ricardo, começou Isabela, a voz mais baixa que o normal. Preciso dizer algo. Ricardo, começou Isabela, a voz mais baixa que o normal. Preciso dizer algo. A seriedade em seu tom fez Ricardo tensar-se involuntariamente. Algo em seus olhos revelava conflito, como se estivesse lutando contra si mesma. O que foi? Perguntou ele, instintivamente aproximando-se um pouco mais. Isabela inspirou profundamente antes de continuar. Meu estágio na USP termina em 3 semanas. Depois disso, Uma voz masculina cortou o momento, fazendo-os afastarem-se imediatamente. Seu Ricardo! Seu Ricardo! Joaquim, o motorista da fazenda, vinha correndo pela trilha, o rosto vermelho do esforço e preocupação evidente em sua expressão. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, levantando-se rapidamente. O senhor precisa voltar para casa agora, ofegou Joaquim, curvando-se para recuperar o fôlego. Tem gente da polícia lá. Estão procurando o senhor. Ricardo empalideceu, seu olhar indo automaticamente para Cecília, ainda adormecida na toalha. Polícia? O que houve? Não sei direito, patrão. Parece que tem a ver com a estrada ontem. Dona Zuleide me mandou buscar o senhor imediatamente. Isabela já estava de pé, recolhendo as últimas coisas. Seu rosto havia perdido a cor, e Ricardo podia ver sua mente trabalhando, conectando os pontos. Aquele homem, murmurou ela. O falso mecânico. Ricardo assentiu gravemente, pegando Cecília nos braços com cuidado para não acordá-la. A menina resmungou em seu sono, mas não despertou, aconchegando-se contra o peito do pai. O retorno à sede da fazenda foi tenso e silencioso. Joaquim dirigia apressadamente, enquanto Ricardo mantinha Cecília adormecida em seus braços no banco traseiro. Isabela, sentada ao seu lado, permanecia calada, mas seu corpo tenso revelava sua preocupação. Ao chegarem, 3 viaturas da polícia estavam estacionadas em frente à casa. Ricardo entregou Cecília, ainda sonolenta, aos cuidados de Dona Zuleide.
instruindo-a a levar a menina para o quarto. Mantenha-a distraída, pediu em voz baixa. Não quero que ela se assuste com essa movimentação. Na sala de estar, 2 investigadores da Polícia Civil os aguardavam. O mais velho, um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas, apresentou-se como delegado Mendes. Seu parceiro, mais jovem e de compleição atlética, era o investigador Oliveira. Senhor Tavares, começou o delegado dispensando formalidades. Temos informações sobre um incidente ocorrido ontem na estrada que leva à sua propriedade. Ricardo fez um gesto para que Isabela se sentasse ao seu lado no sofá. Esta é Isabela Teixeira, a babá de minha filha, apresentou. Ela estava diretamente envolvida no incidente. O delegado assentiu, dirigindo-se a ambos. Na madrugada de hoje, interceptamos uma caminhonete cinza com 3 indivíduos em uma blitz na rodovia. No veículo, encontramos documentos e objetos pessoais de várias vítimas de sequestros relâmpagos na região. Também achamos uma lista de alvos potenciais. Fez uma pausa significativa. Seu nome estava nessa lista, Sr. Tavares, junto com informações detalhadas sobre sua filha e rotina. O sangue de Ricardo gelou em suas veias. A simples ideia de Cecília em perigo fez seu estômago revirar. Durante o interrogatório, continuou o delegado, um dos suspeitos admitiu que estiveram ontem nesta área, fazendo reconhecimento. Segundo ele, um comparsa abordou uma mulher com uma criança, fingindo ser mecânico para avaliar a situação. Isabela cobriu a boca com a mão, seus olhos arregalados de horror. Ele, o homem que parou para nos ajudar, era parte de uma quadrilha especializada em sequestros de alto valor, confirmou o delegado. Pelo que entendemos, eles desistiram de agir ontem porque perceberam que o senhor estava a caminho. Planejavam voltar em outra oportunidade mais favorável. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto Ricardo absorvia aquela informação. A simples ideia do que poderia ter acontecido, do quão perto Cecília e Isabela estiveram do perigo, fez seu coração apertar dolorosamente. Precisamos do seu depoimento, senhorita Teixeira, disse o investigador mais jovem, falando pela primeira vez. Qualquer detalhe que possa nos ajudar a confirmar a identidade do suspeito. Isabela assentiu, ainda visivelmente abalada. Farei o que for preciso. Os procedimentos policiais tomaram o resto da tarde. Isabela foi levada para reconhecimento de fotos, enquanto Ricardo providenciava uma equipe de segurança adicional para a fazenda. Foram horas tensas, com declarações formais, formulários e decisões rápidas sobre medidas preventivas. Quando finalmente os policiais se retiraram, o sol já estava se pondo, pintando o céu em tons alaranjados. Ricardo encontrou Isabela na varanda, olhando para o horizonte, os braços cruzados como se tentasse proteger-se de um frio invisível. "Onde está Cecília?" perguntou ela ao perceber sua presença. "Com Dona Zuleide, assistindo desenhos." Ela não percebeu a gravidade da situação, felizmente. Isabela assentiu, voltando a olhar para o horizonte. "Consegui identificá-lo nas fotos", disse depois de um momento. "O falso mecânico." O delegado disse que eles já o procuravam há meses. Ricardo se aproximou, parando ao lado dela na balaustrada da varanda. "Não consigo parar de pensar no que poderia ter acontecido", confessou, sua voz traindo a angústia que sentia. "Se eu tivesse atendido suas ligações a tempo, se tivesse ido à apresentação como prometi..." "Não se torture assim", interrompeu Isabela, virando-se para encará-lo. "Ninguém poderia prever isso." "Eu deveria ter previsto", insistiu ele, o maxilar tenso. "É minha responsabilidade protegê-la, proteger vocês duas." Algo na maneira como disse aquilo fez Isabela olhá-lo com intensidade renovada. "Não pode controlar tudo, Ricardo", disse ela suavemente. "Ninguém pode." Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas o som do vento entre as folhas das jabuticabeiras preenchendo o espaço. "O que você ia me dizer?" perguntou Ricardo finalmente, antes de Joaquim nos interromper.
Isabela desviou o olhar, um conflito visível em seu rosto. Que meu estágio termina em 3 semanas. Ricardo sentiu uma pontada de apreensão. E que recebi uma proposta de emprego em São Paulo, uma escola particular, com ótimo salário e plano de carreira. As palavras caíram como pedras entre eles. Ricardo sentiu como se algo precioso estivesse sendo arrancado de suas mãos antes mesmo que tivesse chance de compreender plenamente seu valor. Você vai aceitar? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Seria o sensato, respondeu ela, ainda sem encará-lo diretamente. É uma oportunidade rara para alguém recém-formado. Ricardo assentiu lentamente, um nó formando-se em sua garganta. Claro que ela partiria. Tinha sua própria vida, seus próprios sonhos e ambições. Quem era ele para esperar que permanecesse como babá em uma fazenda no interior, quando o mundo lá fora oferecia tanto? Cecília sentirá sua falta, disse finalmente, incapaz de admitir que ele próprio sentiria uma falta ainda maior. Também sentirei falta dela, respondeu Isabela, seus olhos finalmente encontrando os dele. Mais do que imaginei ser possível. Havia algo não dito pairando entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para colocar em palavras. O momento foi interrompido por passos pequenos e apressados. Papai! Bela! Chamou Cecília correndo até eles. Dona Zuleide disse que tem bolo de cenoura para o lanche. A menina olhou de um para o outro, sua expressão mudando para confusão ao perceber o clima tenso. Vocês estão tristes? Perguntou, a intuição infantil captando o que não estava sendo dito. Ricardo se abaixou para ficar na altura da filha. Não, princesa, só conversando sobre coisas de adulto. Coisas chatas? Insistiu ela. Muito chatas, confirmou Isabela, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Tão chatas que um bolo de cenoura seria perfeito para animar. Cecília pareceu aceitar a explicação, pegando as mãos dos dois e puxando-os em direção à cozinha. Vamos! Dona Zuleide disse que fez calda de chocolate também. Deixaram-se guiar pela criança, gratos pela interrupção que adiava uma conversa para a qual nenhum dos dois se sentia preparado. O lanche transcorreu em uma atmosfera forçadamente alegre. Tanto Ricardo quanto Isabela se esforçavam para agir normalmente por causa de Cecília, mas os olhares que trocavam ocasionalmente revelavam a tempestade de emoções que ambos tentavam conter. Quando Cecília finalmente foi levada para o banho por Dona Zuleide, Ricardo e Isabela se encontraram novamente sozinhos na cozinha. O silêncio entre eles parecia quase palpável. Eu deveria ir, disse Isabela finalmente levantando-se. Preciso preparar algumas coisas para a aula de amanhã. Eu te levo, ofereceu Ricardo automaticamente. Não precisa, recusou ela. Joaquim já se ofereceu. E você deve ficar com Cecília, especialmente depois do que aconteceu hoje. Ricardo assentiu, reconhecendo a lógica de suas palavras, mesmo que cada fibra de seu ser quisesse prolongar aqueles momentos com ela. Estarei aqui amanhã no horário normal, assegurou Isabela, recolhendo sua bolsa. Podemos conversar mais, sobretudo quando Cecília estiver na escola. Claro, concordou ele, levantando-se também. Isabela, As palavras morreram em sua garganta. O que poderia dizer? Que não queria que ela partisse? Que em poucos meses ela havia se tornado indispensável não apenas para sua filha, mas para ele também? Que a ideia de voltar à vida que levava antes dela parecia insuportável agora. Boa noite, Ricardo, disse ela suavemente, como se compreendesse tudo que ele não conseguia expressar. Boa noite, Isabela. A semana que se seguiu foi estranhamente formal entre Ricardo e Isabela. Ambos mantinham uma distância calculada, como se temessem que qualquer aproximação pudesse complicar ainda mais a situação. Conversavam apenas sobre assuntos relacionados a Cecília, evitando cuidadosamente qualquer menção ao futuro ou à oferta de emprego em São Paulo. Cecília, no entanto, parecia alheia à atenção entre os adultos. Sua rotina continuava normal. Escola pela manhã, aulas de balé às terças e quintas,
tardes de brincadeiras e estudos com Isabela. Ricardo, por sua vez, havia reorganizado seus compromissos para estar em casa todas as noites antes do jantar. Uma mudança que não passou despercebida pela filha. "Você não vai mais trabalhar de noite, papai?" perguntou ela durante o jantar de sexta-feira, a terceira noite consecutiva que compartilhavam a refeição juntos. "Estou tentando organizar melhor meu tempo", respondeu Ricardo, trocando um breve olhar com Isabela, que permanecia silenciosa do outro lado da mesa. "Para ficar mais com você." O sorriso de Cecília iluminou a sala de jantar. "Podemos ter piqueniques todo dia, então?" "Não todo dia", riu Ricardo, "mas com certeza mais vezes." Após o jantar, enquanto Isabela ajudava Cecília com o banho, Ricardo se retirou para o escritório. Sentou-se em sua poltrona de couro, olhando pela janela as luzes que pontilhavam o jardim. 3 dias haviam se passado desde que Isabela mencionara a proposta de emprego, e ele ainda não encontrara coragem para dizer o que realmente sentia. O som de batidas suaves na porta o arrancou de seus pensamentos. "Entre", chamou, esperando que fosse Dona Zuleide com o café que pedira. Mas foi Isabela quem entrou, parecendo hesitante na soleira da porta. "Cecília quer que você leia a história de dormir hoje", disse ela. "Disse que é importante porque amanhã é sábado e vocês vão passar o dia todo juntos." Ricardo assentiu, levantando-se. "Claro, já estou indo." Quando passou por Isabela na porta, ela o deteve com um toque leve no braço. "Ricardo, precisamos conversar", disse baixinho. Não podemos continuar evitando o assunto. Ele sabia exatamente a que assunto ela se referia. Respirou fundo, sentindo o coração acelerar. "Eu sei." Depois que Cecília dormir, Isabela assentiu, retirando a mão de seu braço. "Estarei na varanda." O ritual de colocar Cecília para dormir tomou mais tempo que o habitual. A menina parecia especialmente animada com a ideia de passar o sábado inteiro com o pai, fazendo planos elaborados que incluíam montar a cavalo, nadar no riacho e construir uma casa na árvore. "E a Bela também vai, né, papai?" perguntou ela enquanto Ricardo a cobria com o edredom de bailarinas. Um nó formou-se em sua garganta. Como explicar para uma criança de 6 anos que a pessoa que se tornara tão importante em sua vida poderia desaparecer em questão de semanas? "Isso depende dela, princesa", respondeu com honestidade. "A Isabela tem muitas coisas importantes para decidir." Cecília franziu o senho, processando a informação com a seriedade que às vezes surpreendia Ricardo. "Ela vai embora?" perguntou diretamente, seus olhos grandes fixos nos dele. "Eu não sei", admitiu Ricardo, acariciando os cabelos da filha. "Mas sei que ela gosta muito de você, não importa o que aconteça." "E de você também, papai", afirmou Cecília com a convicção inabalável das crianças. "Ela me disse..." Ricardo sentiu seu coração saltar uma batida. "Ela disse isso?" "Sim", confirmou a menina bocejando. "Disse que você é especial, mesmo quando está bravo ou triste." Uma onda de emoção o invadiu, quase tirando seu fôlego. Beijou a testa da filha, prometendo que conversariam mais no dia seguinte, e esperou até que ela adormecesse para sair do quarto. Encontrou Isabela na varanda, exatamente como havia prometido. Ela estava sentada na cadeira de balanço, observando o céu estrelado, uma xícara de chá nas mãos. O ar fresco da noite trazia o perfume das flores do jardim, criando uma atmosfera quase mágica. "Ela dormiu?" perguntou Isabela ao perceber sua presença. "Sim", respondeu Ricardo, sentando-se na cadeira ao lado. Exausta, mas empolgada com a manhã. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não totalmente desconfortável, mas carregado de expectativa. Foi Isabela quem finalmente o quebrou. "Enviei minha resposta hoje", disse ela, olhando para a xícara em suas mãos, "sobre a proposta de emprego." Ricardo sentiu seu estômago afundar. Era isso então. Ela havia tomado sua decisão sem nem mesmo discutir com ele. Mas que direito tinha ele de esperar ser consultado? Não era nada além do patrão dela. "Entendo", respondeu, tentando manter a voz firme. "Espero que seja o melhor para você."
Isabela ergueu o olhar, seus olhos encontrando os dele na penumbra. Recusei a oferta, disse simplesmente. Ricardo piscou, certo de que havia entendido errado. Você recusou? Ela assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Recusei. Disse que tinha compromissos aqui que não podia abandonar. O alívio que Ricardo sentiu foi tão intenso que quase o deixou tonto, mas logo foi substituído por confusão. Por quê? Perguntou, inclinando-se para a frente. É uma oportunidade incrível, você mesma disse. Isabela colocou a xícara na mesinha entre eles, seus movimentos deliberadamente lentos, como se estivesse organizando os pensamentos. Algumas coisas são mais importantes que oportunidades de carreira, Ricardo, respondeu finalmente. Algumas pessoas são mais importantes. Cecília, concluiu ele, sentindo uma onda de gratidão. Sim, Cecília, confirmou Isabela, mas não apenas ela. Seus olhares se encontraram, e desta vez havia uma franqueza entre eles que não existia antes, como se um véu tivesse sido retirado. O que estamos fazendo, Isabela? Perguntou Ricardo, sua voz quase um sussurro. Eu não sei, admitiu ela. Sei apenas que não conseguia imaginar ir embora, deixar tudo isso para trás, deixar vocês para trás. Ricardo se levantou, incapaz de permanecer sentado com a emoção que o consumia. Aproximou-se da balaustrada, olhando para a escuridão do jardim. Sentiu mais que viu quando Isabela se juntou a ele, seu perfume suave misturando-se com o aroma da noite. Quando vi você e Cecília naquele carro, dormindo abraçadas, começou ele, as palavras saindo com dificuldade. Algo mudou dentro de mim, como se algo que estivesse adormecido finalmente despertasse. Virou-se para encará-la, reunindo coragem. Eu não quero que você vá embora, admitiu finalmente. Não apenas por Cecília, mas por mim também. Esses meses com você foram diferentes, melhores. Você trouxe algo de volta para esta casa, para nossas vidas, algo que eu nem sabia que estava faltando. Os olhos de Isabela brilhavam à luz fraca da varanda. Tenho medo, Ricardo, confessou ela. Medo do que estou sentindo. Medo de me machucar, de machucar Cecília se as coisas não derem certo. Também tenho medo, admitiu ele dando um passo em sua direção. Mas mais do que isso, tenho medo de deixar você ir sem nem ao menos tentar descobrir o que poderia ser. Com delicadeza, Ricardo tocou o rosto de Isabela, seu polegar acariciando a curva de sua bochecha. Ela fechou os olhos brevemente, inclinando-se contra seu toque. Não sei como isso funcionaria, murmurou ela. Sou a babá da sua filha. Você é muito mais que isso, corrigiu Ricardo. Para Cecília e para mim. Podemos descobrir os detalhes no caminho. Seus rostos estavam próximos agora, suas respirações misturando-se no ar fresco da noite. Ricardo hesitou por um instante, dando a ela a chance de recuar, mas Isabela permaneceu onde estava, seus olhos fixos nos dele, uma decisão silenciosa tomada. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se algo clicasse no lugar, como a última peça de um quebra-cabeça completando uma imagem que sempre esteve ali, apenas esperando para ser revelada. O beijo foi gentil a princípio, quase hesitante, mas logo se aprofundou, carregando meses de sentimentos não expressos, de momentos compartilhados, de uma conexão que havia crescido silenciosamente entre eles. Quando se separaram, Ricardo apoiou sua testa contra a dela, os olhos ainda fechados, absorvendo a intensidade do momento. Fique, sussurrou, não como babá, mas como parte de nossas vidas, parte da minha vida. Isabela sorriu, seu rosto iluminado por uma alegria que não tentava esconder. Já tomei minha decisão, respondeu suavemente. Estou exatamente onde quero estar. Uma vozinha sonolenta interrompeu o momento. Eu sabia. Viraram-se para encontrar Cecília parada na porta da varanda, abraçada ao Sr. Botões, um sorriso sonolento, mas triunfante em seu rostinho. Princesa, o que está fazendo acordada? Perguntou Ricardo, surpreso, mas não constrangido. Tive um sonho,
explicou ela, aproximando-se, que a Bela ficava com a gente para sempre. Isabela se abaixou, abrindo os braços para a menina, que correu para seu abraço. Foi só um sonho ou um pedido? Perguntou, acariciando os cabelos da criança. Os dois, respondeu Cecília com seriedade. E funcionou, né? Ricardo se juntou ao abraço, envolvendo as duas com seus braços, sentindo uma plenitude que julgara impossível. Naquele momento, sob o céu estrelado do interior paulista, soube que havia encontrado o verdadeiro significado de riqueza, não nos canaviais intermináveis ou nas contas bancárias robustas, mas ali, no amor que crescia entre eles. Sim, princesa, confirmou ele, trocando um olhar significativo com Isabela. Funcionou perfeitamente. 3 dias depois, o carro de Isabela, recuperado e consertado, estacionou pela última vez na vaga reservada para funcionários. Suas coisas foram transferidas para a casa principal, não como babá, mas como alguém que começava uma nova jornada com a família Tavares. E quando, meses depois, Ricardo a pediu em casamento às margens daquele mesmo riacho onde os peixinhos dourados dançavam balé, com Cecília segurando as alianças e o senhor Botões como testemunha, Isabela soube que aquela decisão de ficar havia sido apenas o primeiro passo de uma longa e bela história que estavam construindo juntos. A cena daquela noite no carro, Isabela dormindo abraçada à pequena Cecília, havia mudado tudo. Ao ver aquela cena, Ricardo decidiu que era hora de abrir seu coração novamente, não apenas para sua filha, mas também para a mulher que, sem querer, havia ensinado a ambos como amar outra vez.